tenho voltado muito ao hermetismo porque esses temas aqui do Evangelho de Filipe têm trazido à tona a questão dos daimônios, dos planetas desse destino, né? E aí o que a gente encontra no hermetismo? Então eu trouxe para vocês, para fechar o dia de hoje, uns trechinhos de um artigo do amigo Vinícius Pimentel Ferreira, que ele escreveu um artiguinho muito bom sobre os daimônios dentro do hermetismo. Então eu queria chamar vocês para a gente terminar com isso, para conectar o Bardesanes com o hermetismo e voltar a fechar o ciclo com os gnósticos, porque o hermetismo é um tipo de gnosticismo na visão de muitos autores. Fala, Jane. Antes de você ir para lá, deixa eu só acrescentar um detalhe. É tão claro os aspectos de astrologia que o Bardesani está falando, que quando ele diz que o destino está atrapalhando a natureza, ele diz que isso acontece porque os signos guia, é assim que está na tradução, os signos guia, que ele em outro momento vai dizer que estão associados aos planetas e às estrelas, eles estão em oposição no céu no momento do nascimento. Que coisa mais explícita do que isso? E aí é muito interessante de ver que as traduções desse texto foi muito difícil de achar, mas essa do Driscoll, ela é muito boa. E as outras, tem outras três, que eu usei outras quatro, que elas vêm de ambientes católicos. E eles fazem uma ginástica danada para dizer de tentar outro tirar. jeito, para dizer qualquer outra coisa. Mas para quem conhece, consegue encontrar, e aí você vai garimpando, né? E vai vendo como a construção do texto está sendo feita. Mas imagina, é porque os signos guias estão em oposição no céu no momento do nascimento. Sério. E aí ele fecha dizendo, que aí está na linha do que a Laia chama atenção. Isso é a fonte dos arcontes. Ele usa, eu não vi a palavra arcontes, mas aparece a palavra potestades. Não, Tá? mas regente é arconte também. E o da Exato. Baú e seus regentes. É. Mas isso não fica claro, Sim. porque não tem outros textos para comparar, para ver o que ele estava dizendo com cada uma das palavras, mas também entendo Uhum. como você está falando. E que eles estão associados a esse movimento que vai nos dar a linha do destino, mas que, no entanto, nós temos o livre-arbítrio. Então, você decide se você vai se permitir para esse lado ou para aquele, porque, afinal, os regentes e os signos guia, eles inclinam, mas não determinam. Né? É bem isso. A grande questão do mito gnóstico de libertação da alma é perceber a ação desses arcontes na nossa vida e na nossa psique, nas nossas emoções e decisões, e conscientemente decidir voltar a nossa alma para o alto e não mais para o baixo, e se apartar um pouco da influência deles. Então, aqui a gente não está lendo a astrologia no sentido século XXI de vou fazer o meu horóscopo para ver se eu mudo de emprego ou se eu caso. Não é esse horóscopo assim mercantilista, assim, é o horóscopo esotérico no sentido de ferramenta de auxílio para a compreensão dos caminhos da alma, como um mapa para se libertar, inclusive, daquilo que aprisiona a alma, percebendo de qual é o material é feito as correntes e o que pode ser feito para arrebentar essas correntes, né? A astrologia para o gnóstico, para o renascentista italiano, o Marsilio Ficino, para o Pico della Mirandola, para o hermetismo, é nesse sentido de ferramenta de compreensão do cosmos e de como a minha alma se relaciona com os elementos de todo o universo criado e como ela está sendo levada de um lado para o outro sem estar em concordância com a vontade do um, com a vontade do pai, e esquecendo de seu caminho, até que o momento ela se lembra e faz o O movimento caminho de reverso. retorno. Faz o Isso. caminho de retorno, como microcosmo. Então, quando a gente fala de astrologia e de alquimia e desses símbolos planetários, a gente está falando de uma prática espiritual, mas aí só para uma coisa que eu esqueci de dizer na terça passada, quando a gente fala de alquimia, os alquimistas medievais, os alquimistas antigos, eles também tinham práticas laboratoriais, tá, gente? A linguagem da alquimia, para eles, não é só psicológica, porque
é a questão hermética. Se o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora, eu vou analisar o mundo de fora para poder compreender também as minhas questões interiores e vice-versa, né? Não é uma negação do mundo externo, não é uma negação do mundo material, deixando preponderar apenas o mundo interno. Mas ao compreender o externo, eu também uso ele como ferramenta de compreensão e de significação daquilo que faz parte de mim também, porque eu também sou feita de elementos, né? Nesse sentido, os daimones e esses planetas, eles estão relacionados aqui para os alquimistas a metais, mas esses metais também estão dentro de mim. E na parte esotérica, esses arcontes que representam esses planetas também atuam em quem eu sou, em quem é a minha personalidade. E esse destino, ele vai sendo moldado a cada vida, né? Se hoje eu sou capricorniana, na vida passada eu era de Áries. Sei lá, não é assim. Você é assim para sempre, né? Eles vão moldando à medida que a gente também vai permitindo ou não que essas forças atuem em nós. E aí, a cada vida, dependendo daquilo que a gente colhe, vem à tona uma coisa ou outra. Algumas ficam dormentes, outras aparecem mais e vai trocando. Não é uma evolução linear, como a gente diria aí no século XX, em algumas doutrinas. A gente não está sempre evoluindo, mas a gente está tentando equilibrar esses elementos em nós e trabalhar conscientemente com eles. E aí, à medida que a gente vai tomando consciência e autodomínio, a gente não é mais empurrado cegamente pelos arcontes e não é mais jogado por esse destino e começa a tomar as rédeas da nossa carruagem da alma. Mas os alquimistas faziam isso também em laboratório. Então, quando eles destilavam, ou coagulavam, ou calcinavam e derretiam metais que encontrava em forma líquida, e eles iam dando nome, iam relacionando com as coisas materiais também. Então, a gente falou um pouco na terça passada sobre a magia e sobre o uso de práticas e o perigo da teurgia, da magia. A gente sempre volta e meia volta nesse assunto. Quando a gente fala de daimones, de arcontes, de planetas, e aí no caso da alquimia dos metais, e aqui relacionado aos dias da semana, porque os alquimistas faziam assim, né? A gente sabe que para algumas pessoas a forma de trabalhar é mais interior, é o foco na virtude e o abandono do vício. Como que os alquimistas trabalhariam na prática essas coisas? Tendo conhecimento sobre esses poderes e essas forças. Então, aí eles vão, a partir da natureza, encontrar os elixires. Tal planta solta o óleo essencial, que é mais ligado a Vênus, e aí eu vou usar aqui Vênus é qual dia mesmo? Na sexta-feira, e aí eu vou usar o símbolo tal, e eu tenho o nome do arconte, porque eu sei qual é o arconte de Vênus, e aí eles fazem lá os talismãs, as poções e essas coisas vêm disso. Só que o que eles sabem e o que a gente tem acesso nessas tabelinhas nem sempre é verdade, né? Então eu não vou sair por aí botando o símbolo de planeta e fazendo uma prática em certo dia da semana e bebendo líquido de algum metal derretido ou alguma coisa, achando que com isso eu vou ativar algum daimon, algum arconte especial, porque a coisa é um pouco mais séria que isso, né? Mas se a gente entender o simbolismo e ter consistência e coerência na nossa prática, isso já vai fazendo diferença até para a gente compreender essa ação desses planetas e desses arcontes em nós. Era só um adendo final. E aí, para fechar, eu queria mostrar para vocês a coerência disso com o hermetismo. Então, eu peguei um texto muito bom, escrito pelo Vinícius Pimentel Ferreira, ele é um amigo aqui do Brasil, que estuda muito o corpus hermético, e ele comenta nesse texto, ele tem até um vídeo, tem um pessoal que fez um curso com ele, tem um vídeo lá no canal dele, depois eu passo o link para vocês, sobre os daimones. Então vejam isso em conexão com os livros das nações e o que a gente vem falando, né? Os daimones, como a gente viu, são essas forças que atuam em conjunto com os arcontes, ou são os próprios arcontes, né? É um termo que varia. Então essa é a visão do corpus hermético. E tinha trechos do corpus hermético na biblioteca de Nag Hammadi. Então, eles conheciam isso também. Vocês vão ver que é super gnóstico. Os daimones, no corpus hermético 3, aqui é o código, são referidos como entidades intermediárias entre os homens mortais ou materiais e Deus, Theos.
Esses mesmos daimones podem estar ligados diretamente a Deus, como é o caso do Agato-daimon. Agato-daimon para os gnósticos é um sinônimo de Cristo, porque é a luz do bem, que guia o homem ao processo apoteótico, né, de elevação espiritual ou à materialidade, como é o caso desse daimon aqui, que guia o homem ao vício e à mortalidade. Ou seja, ele está trabalhando com a ideia de que esses daimons, ou esses poderes, esses arcontes, eles são entidades intermediárias entre os homens e o divino. Tem um que é totalmente bom, que é a luz, o Agato Daimon, que guia o ser humano nesse processo, mas tem outros que guiam ao vício e à mortalidade. Eles agem no mundo sempre em prol da manifestação da atividade que lhe é própria. Ou seja, tem o daimon da ganância, tem o daimon das paixões, tem o daimon da paciência. Eles são, assim, eles vão representar atividades que são próprias a cada daimon. São muitos, né? Seja trazendo a discórdia, a alegria, o vício, a temperança ou a piedade. Sendo assim, os daimons no hermetismo não são bons ou maus essencialmente, mas agem de modo a seguir a sua própria natureza. Resistir aos daimons que não corroboram aos nossos objetivos ou atrair os que corroboram é uma responsabilidade ligada necessariamente às nossas ações, escolhas e pensamentos. E aí a mesma coisa para os arcontes. Se a gente lê aqui com a linguagem do gnosticismo que a gente está acostumado, é isso. A gente resiste àquilo que nos leva ao vício, à discórdia, e busca o daimon da alegria, da temperança, da piedade. É aquela mudança de foco do vício para a virtude. Esse é o caminho hermético. E isso tem a ver com as nossas ações, escolhas e pensamentos. Então, a gente pode fazer lá, igual eu falei agora dos alquimistas, né? O amuleto, o talismã, o símbolo do planeta, o dia, a cor, o aroma específico, fazer uma magia aí da natureza e trabalhar com certo daimon, se a gente tem pleno domínio e consciência do que a gente está fazendo. Senão a gente pode querer chamar o coelhinho da Páscoa e vai vir o capeta, sei lá. Não que eu acredite neles, tá? Mas uma outra forma de trabalhar esses daimons é justamente a partir das nossas ações, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Eu concordo muito com o texto do Vinícius. Porque à medida que a gente tenta ser mais virtuoso, tenta praticar mais a temperança, a gente alimenta mais o daimon da temperança. É como se fosse justamente todos esses aspectos psíquicos que ali no Livro das Nações foram misturados para formar o ser humano, e a gente vai dando prioridade para um ou para outro. Então é um caminho. E aí o Vinícius continua: todos os pensamentos do homem são produzidos pelo seu nous. Lembre que nous no gnosticismo é a mente divina, é a barbelô, é a pronoia. Bons pensamentos quando a nossa mente está repleta por Deus. E maus pensamentos quando está impregnado por algum daimon que entra no homem que não foi iluminado por Deus e deposita em sua mente a semente de tais pensamentos, como é o trabalho especial daquele daimonium para gerar. E a mente traz essas coisas que brotam dessa semente: adultério, assassinato, atos de parricídio, sacrilégio e todo tipo de atos ímpios. Aqui não é o Vinícius, é a tradução do Vinícius de um trecho do Corpus Hermético. Vocês percebem como isso é gnóstico? Não estou querendo confundir vocês com esse monte de termo grego, mas vejam, nos gnósticos, nós somos dotados de uma mente divina, há a centelha crística em nós, há a semente de luz, a Eva espiritual que representa a vida divina em nós, como a alma que leva a intuição a encontrar o Cristo. Se a mente está guiada por Theos, nós produzimos bons pensamentos. Mas o que acontece no mito gnóstico com a alma feminina, com a Sofia Shmo? Ela cai, e quando ela cai, ela começa a receber a semente dos arcontes. E a partir da semente dos arcontes, ela produz maus pensamentos e más ações no mundo e sofrimento. E ela vai se amarrando cada vez mais nessa lama, nesse pântano do mundo. Vocês imaginam aqueles filmes de fantasia, assim, com pântano e mortos-vivos saindo lá de dentro daquela água escura, e esqueleto e névoa? É a alma caindo.
Então, no corpus hermético também há essa ideia de que esses daimons impregnam a alma e a partir disso formam maus pensamentos. Então não é a natureza essencial da alma. A natureza essencial da alma é o nous, é a mente divina, é o logos, é a luz que vem do um. Só que ela vai sendo impregnada por esses daimons e por esses vícios. Igual no mito gnóstico. E igual na alquimia, a gente precisa desimpregnar o metal pesado para reencontrar o ouro, né? E a partir disso brota, né, então, as más ações, que aí vão continuar a gerar más sementes, porque é um ciclo que se retroalimenta, por isso que é tão difícil de romper. Quanto mais a gente alimenta um daimon, mais ele se fortalece e mais ele nos faz querer fazer aquilo de novo. Isso é da natureza de qualquer tipo de vício humano. Então, a saída é sempre conseguir ter consciência de que isso está nos afetando negativamente, causando sofrimento, e olhar para o lado oposto e buscar a virtude que vai anular aquilo. Então, o caminho da prática hermética é também buscar bons pensamentos e boas ações e alimentar os daimons, agatodaimons, os daimons do bem, os daimons da luz, e vai enfraquecendo esses que se impregnam na alma. E aí vejam só, o corpus hermético vai falar do destino. O destino, por sua vez, no corpus hermético, refere-se ao Ermameni, né? Que é, ao mesmo tempo, o destino e o nome de um daimon que personifica o destino. A imutabilidade dos acontecimentos, e principalmente os eventos e as leis cósmicas. No hermetismo, o Eimarmene também se refere ao governo dos 7 deuses planetários na manutenção da ordem cósmica. Cada um, deus planetário, desses é responsável pela construção e manutenção do mundo material, tendo Hélios, né, o Sol, como a maior hierarquia entre eles, e cada um comandante de uma legião daemônica própria, que atuam junto aos planetas para a efetivação do governo do destino. O que a gente leu lá no Bardesanes? Que os 7, os regentes e os signos guias, que tem relação com os deuses planetários, aqui no caso, vão atuar juntos para a efetivação do destino que aprisiona. Então, é mais um texto, aqui no caso do corpus hermético, que reforça essa visão aqui que era cultivada no mundo antigo. Então, com essa apresentação dos 12 Kakodaimons, que são os daimons ruins, sendo afastados pela invocação dos 10 Eudaimons, que são os bons, o corpus hermético estabelece a noção de que se pode evocar entidades dotadas de virtudes contrárias para o fim de combater aquelas que semeiam os vícios. O Vinícius aqui está comentando a prática hermética de evocar os daimons da luz, para combater aqueles que nos levam à ignorância e ao aprisionamento do vício. E a gente encontra em muitos textos gnósticos, não do corpus hermético, mas outros, hinos, evocações e mantras. O próprio hino de Jesus vai falar glória a ti Pai, glória a ti Barbelô, glória a ti Logos, invocando esses poderes da luz que vem do pleroma, para combater os daimons que aprisionam também, os arcontes, né? O primeiro Kakodaimon, olha só, se não é muito gnóstico isso. O primeiro Kakodaimon é agnósia, ignorância. Então, para o hermetismo, o número 1 é a ignorância. E em grego é agnosia. Então, a não gnosis é a ignorância. É o primeiro, que é o Dabaô, é a ignorância cega. Quando a Sofia, que representaria a sabedoria, se quebra. Quando a gente parte a Sofia e perde a conexão com um, surge a ignorância, que é o primeiro. Ele preserva o indivíduo de reconhecer-se. Então, a ignorância faz com que a gente não enxergue a nós mesmos como a gente realmente é e não perceba a nossa própria natureza divina, acompanhando de seus vícios e de timorous. Eu não lembro como. Essa palavra aqui, que é timorous. Meu grego está enferrujado. Timorous é uma palavra em grego que vai representar os carcereiros, quer dizer carcereiros ou aprisionadores. Quer coisa mais gnóstica que isso? Então, esse primeiro, que é a ignorância,
vai ser acompanhado dos carcereiros e vai fazer o indivíduo não reconhecer a si mesmo. E ao não reconhecer-se como corrompido e ao não perceber-se acorrentado, ele é incapaz de defender-se e purificar-se. Porque se você sabe que está na lama, você tenta sair, mas se você acha que a lama é cheirosa, você fica lá chafurdando nela, né? Pois então, a gente precisa se purificar dos kakodaimons, que são os poderes do vício, os negativos. E o primeiro que a gente precisa, o mais forte que a gente precisa se libertar é a agnosia, a ignorância. Com a evocação dos daimons do bem, no gnosticismo a gente chamaria de nus, no hermetismo também, de logos, no hermetismo também, e aí a gente pode usar os outros nomes, o Elelete, que é a quarta luz, a Pronoia, a Barbelô, o Sagrado Um, e isso são práticas espirituais gnósticas. A gente evoca eles para conseguir purificar e tomar consciência da nossa prisão e se libertar da nossa ignorância. Com o auxílio desses poderes que não vêm de fora, eles estão em nós, eles fazem parte da nossa Constituição. E a gente começa com o silêncio, aqui no texto do Vinícius. Ele estudou muito bem o corpus hermético, então ele está se baseando bem na fonte. Com a evocação dos daimons do bem, dos daimons da luz, falando bem e mal parece coisa de desenho infantil, né? Não levem assim, por favor. Com a evocação dos daimons da luz, a começar pelo próprio silêncio, o indivíduo se torna apto a perceber os seus desarranjos, a perceber a si mesmo. E percebendo-se, pode, de daimon a daimon, ir ascendendo a escadaria da regeneração ou da apoteose, encontrando por último Zoe, do mito gnóstico, que é a vida que desperta Adão do sono, que é o eu imortal no corpus hermético. E Foste, que é a luz divina, que no contexto do corpus hermético é análogo ao Agatodaimon e ao Nous. O Agatodaimon, gente, eu sei que é um monte de palavra grega e vocês estão ficando tontos comigo lendo, mas o Agatodaimon e o Nous é aqui a Barbelô e o Cristo. O Agatodaimon é o raio que vem ao mundo, é a primeira luz, né, a luz divina. E o Nous é a mente divina que suporta a existência dessa luz que vem ao mundo, que é o daimon superior que encontramos ao final do processo de regeneração ou apoteose. No hermetismo, os daimons são submissos aos planetas. Olha aqui de novo o assunto do destino dos arcontes e dos planetas, que são submissos ao destino, que é submisso a Deus. Então, Deus aqui é Theos, tá? Então, onde o homem entra nessa história em seu papel com as entidades espirituais? Bem, o próprio corpus hermético nos dá a resposta quando fala sobre a natureza do homem verdadeiro, ontos anthropos. Anthropos tem no texto gnóstico, o antropo celestial, o homem primordial, a imagem do homem da luz, né? Então, aquele que possui a verdadeira essência, aquele que a Madalena vai se tornar homem, no Evangelho de Tomé. Então, quando o corpus hermético fala da natureza do homem verdadeiro, em duas passagens distintas, a gente compreende como é que se dá, né, essa apoteose, né? O corpus hermético afirma que o homem é feito à imagem e semelhança do Nous. E outra, ele afirma que o homem perfeito é superior aos deuses celestes, os planetas, que são os comandantes dos daimones. Traduzindo para termos gnósticos, o ser humano é superior aos arcontes, que são os comandantes dos daimones, que são as forças inferiores que regem o nosso destino amargo. Então, eu só queria trazer isso como um exemplo. Eu queria trazer isso como um exemplo de mostrar como o Evangelho de Tomé, os textos de Bardesanes, o Evangelho de Filipe, o Apócrifo de João e o Corpus Hermético estão muito conectados com essa visão esotérica de uma apoteose ou de uma libertação da alma, de um retorno à sua natureza divina, mostrando que o divino está em nós e que essas forças que regem o cosmos nos trazem a ignorância e o embotamento da alma, mas que é possível compreender como essas forças agem e voltar a potência delas para o aspecto luminoso, e aí a gente se liberta. Então, só para fechar, no texto do Vinícius, ele vai dizer, no hermetismo, os daimons são submissos aos planetas, igual no gnosticismo.
Essa eu já li. Então é a última. O hermetismo compreende, então, que por meio da recordação de quem somos, olha a recordação do hino da pérola aqui, ou seja, por meio do processo de purificação, onde paramos de nos identificar com o ser humano material e passamos a nos compreender por meio do ser humano essencial ou noético, ou a nossa centelha crística, né, usufruímos de uma autoridade sobre esses daimons que nos permite romper as teias do destino e nos assenhorearmos de nossa própria vida. Então, eu queria, desculpa a confusão aqui do parágrafo repetido, mas eu queria enfatizar justamente esse último parágrafo do texto dele, que eu achei muito bem escrito, porque conecta com o que a gente leu sobre o destino. Vejam, compreender quem somos, compreender a nossa natureza divina, essencial, por meio de um processo de purificação, faz a gente parar de se identificar com o ser humano material, os ilíacos, e nos tornarmos pneumáticos na linguagem gnóstica. E passamos a compreender, por meio do ser humano essencial ou noético, ou seja, que possui a centelha da pronoia, a gente começa a perceber que nós temos o Espírito Santo, né? Na passagem anterior ali. Nós temos autoridade sobre esses daimons. A gente não é mais dominado por eles, a gente os domina. Que é o que a gente viu na terça passada, quando Jesus em Pir Sofia fala sobre a ascensão de Pir Sofia, que pisa na cabeça dos arcontes e passa por eles e dá tchauzinho. E não é mais presa por eles, né? Então é assim que a gente rompe as teias do destino e encontra a Zoe, a verdadeira vida. Foi uma coletânea aqui de um trecho rápido, espero que eu não tenha confundido muito vocês, mas mostra que todas essas tradições espirituais da antiguidade não só têm uma coesão, ok, discordam em algumas coisas, o mito gnóstico mais judaico vai falar de Aldabaoth e de um deus mau, o hermetismo não vai falar disso, mas vai falar dos daimônios que incentivam o mal e a gente precisa se libertar deles, né? E aí o Bardesanes, o Evangelho de Filipe, Tomé e o Apócrifo de João, tudo isso está falando uma linguagem comum, que é a linguagem da angústia existencial de estarmos no mundo sofrendo, sendo dominados por nossas paixões, e a gente encontrar um caminho de retorno, e esse caminho de retorno é possível a partir da percepção da gnosis, da vivência da gnosis, né? Porque é o primeiro daimon da sombra é a ignorância, o demiurgo-chefe é a ignorância, e o Dabaô é o senhor cego, é o veneno de Deus, a ignorância cega, né? Então, a gente compreender essa ignorância é compreender que a gente está na caverna. Aí a gente olha para as sombras da caverna e fala, opa, isso aqui é reflexo, isso aqui não é a verdade. Aí a gente olha para baixo e vê que a gente está acorrentado. Mas quem está nos acorrentando? Deixa eu olhar para trás. E aí eu vou conhecer os daimones, os cacodaimones, ou eu vou conhecer os arcontes, ou eu vou compreender a natureza de como os vícios me dominam. E como ao eu permitir que esses vícios se fortaleçam no meu cotidiano, nos meus pensamentos e nas minhas ações, eu estou reforçando a corrente. E quando eu estou buscando o sol espiritual fora da caverna, eu estou fazendo com que as correntes se afrouxem. A gente está aqui nesse jogo. E esses grupos gnósticos, cristãos, herméticos, platônicos, eles estão tentando ajudar o ser humano a encontrar essa saída do sofrimento, que não é muito diferente da gente perceber os vícios atuando em nós no budismo, que mostra que a gente fica preso no samsara, que é regido por avidya, a ignorância, e faz a gente continuar reencarnando e reencarnando nos infernos e na vida humana e sofrendo até a gente encontrar a sabedoria. E a sabedoria é encontrada a partir do desenvolvimento das virtudes. Então, eu só queria mostrar um pouco essa conexão que o corpus hermético, os daimônios e os arcontes vão fazer com o destino, e aí depois o Bardesanes também está fazendo isso, e os outros textos gnósticos também. Então, a gente tem muito material aí para tentar compreender as nossas angústias existenciais, se isso faz sentido para a nossa vida e na nossa prática espiritual pessoal, ou fica como uma coletânea de filosofias da antiguidade, mostrando como essas filosofias estavam abordando a angústia humana existencial e tentando encontrar saídas para questões da alma e da queda da alma e da salvação, e que não é só
a salvação que a igreja fala, né? Não é a salvação, aceita Deus e o dogma e tal, mas há um processo que a gente faz